Agora vamos estudar as estruturas de dados, né? Vamos revisar, na verdade. Uma variável simples, como a variável nome, por exemplo, ela armazena apenas um valor, certo? E se nós desejássemos armazenar vários valores em uma variável? Aí nós utilizamos estrutura de dados, né? Que ela armazena vários valores e nós podemos fazer algumas operações com esses valores. No Python, esses valores são armazenados em listas, certo? Então, uma lista no Python, ela é uma variável que ela armazena vários valores. E como acessar cada valor individualmente? Através do que nós chamamos índices, certo? Então, o primeiro valor é referenciado pelo índice 0, o segundo valor pelo índice 1, o terceiro valor pelo índice 2 e assim sucessivamente. Então, essa variável aqui é uma estrutura de dados, é uma variável composta por vários valores armazenados e cada um desses é acessado através do seu índice. Nós temos algumas operações que nós podemos fazer com esse tipo de dado lista, né? Nós podemos criar uma lista vazia através desse seguinte comando, lista igual a, isso aqui cria uma lista sem nenhum elemento. Ou poderia criar uma lista com esses elementos aqui, de 1 a 6, certo? Se eu desejo adicionar um valor aqui no final da lista, eu utilizo o comando append 7, ele vai inserir o valor 7 aqui no final. Remover valores, certo? Do segundo índice, por exemplo. Testar se é ou não elemento da lista. 2 está na lista ou 2 não está na lista. Concatenar listas, de repente se eu tenho duas listas, estão em lista 2, lista 3 será a concatenação das duas, ou seja, ele junta as duas. Procurar valores, qual é o índice de 2 na lista, do número 2 na lista. Ordenar valores através da operação sort, ele vai ordenar, se tiver em ordem decrescente ele ordena. Então aqui uma série de outras funções que nós podemos, ou operações que nós podemos fazer com lista, contar o número de elementos, certo? Remover o primeiro elemento, cujo valor é x. Aqui o pop nós já vimos, certo? Remover todos os elementos da lista, copiar, fazer uma cópia da lista. E nós temos também o que nós chamamos de fatiamento de listas. Então, ele vai pegar um pedaço dessa lista indicada por esses índices, o índice inicial e o índice final, 2 pontos o índice final. Então, o índice inicial é 2. Então, a partir do 2, que é o elemento C, ele vai tirar a porção da lista até o 5, excluindo o 5. Então, vai ser C, D e E. Ele não coloca o último índice, é até, né? Então, C, D e E. Se omitirmos algum índice, por exemplo, aqui eu omiti o primeiro índice, certo? Ele vai começar do começo da lista, certo? Até o 2, excluindo o 2, né? Então, seria só AB. Se eu esquecer ou não colocar o último índice, ele vai, a partir do 2, inclusive, C, até o final, fatiar a lista. Então, vamos ver aqui alguns exemplos práticos. Primeiro exemplo, escreva um programa que leia e armazene 10 números inteiros. Então, aqui é a solução. Primeiro, ele cria uma lista vazia. Se são 10 números, eu faço um for até 10, certo? E aí eu peço o número e eu vou armazenar esses números na lista, através do comando append. Quando ele fizer isso aqui 10 vezes, ele imprime a lista, certo? Então, aqui vamos ver a execução. Então, ele pede os números. Dez números. E ao final, ele exibe a listagem dos números que foram entrados. Próximo exemplo. Escrever um programa que leia e armazene 10 números inteiros. E ao final da leitura, irá exibir a soma, né?
dos 10 números armazenados. Ou seja, a solução igual ao anterior, só que eu acrescentei aqui o somar, o acumulador, certo? Então, eu inicializei aqui a soma com zero e aqui nós colocamos o acumulador. Se tirar esses dois passos aqui, e esse, que é o resultado da soma, vai ficar igual ao anterior. Eu só agora vou somar cada um, certo? Vamos ver aqui a execução. Então, informe o número inteiro. E aí, ele diz que a soma dos números é 55. Outro exemplo, escreva um programa que irá ler e armazenar 50 números e ao final da leitura ele irá apresentar a posição e o valor do maior número lido desse conjunto de 50. Quem é o maior? Ele vai dizer a posição no vetor que ele for armazenar e o valor dele. Então aqui é a solução. Ele quer 50 vezes. Então a mesma lógica daquele outro exemplo, eu vou entrar aqui antes de cair no laço, né? Eu vou entrar com a primeira entrada de dados, certo? Então aqui lista igual a vazio, ele inicializa Então aqui a solução. Ele inicializa com lista vazia, lista recebe nada, né? E aí aqui ele pede o primeiro número inteiro. Esse primeiro número ele adiciona na lista. E aí o maior número passa a ser ele. E a posição dele é zero, porque quando eu adicionar esse número na lista, só vai existir um elemento e a posição é zero. Então aqui fora do laço, eu já peguei o primeiro elemento. Então o meu for, ele não vai até 50. São 50 elementos. Ele vai até 49, porque um já foi pego aqui fora. Justamente para inicializar quem é o maior e a posição. Começou com o primeiro. E aí você vai testando mais números, pedindo mais números, né? Então, qual o próximo número? Né? Aí você digita um número e ele adiciona na lista. Depois que ele adiciona, ele testa se esse novo número que você digitou é maior do que o primeiro. Certo? Maior do que o que está armazenado é maior. Se for, o maior passa a ser ele. E a posição é igual a i mais 1. Mais 1 por quê? Porque o range começa de 0. E nós já estamos na primeira posição. 0 mais 1, 1. E aí ele vai rodar isso aqui 49 vezes. E ele vai sair daqui com o maior número e a posição do maior número. Então, ao final, ele vai exibir a lista e dizer qual é o maior número e qual é a posição do maior número. Aqui no Python, nós não vamos digitar 49 números, só 5. Então, eu botei aqui 4. Mais 1, 5. Então, vamos rodar para ver a execução. Então, aqui, informe o número inteiro. 3, 2, 1, 5, 7. Então, aqui os 5 números. E ele vai dizer que o maior número é o 7. Está na posição 4. Ok? Então, aqui, quarto exemplo. Escreva um algoritmo que recebe e armazena em um vetor 15 números. Ao final, mostre todos os números pares do vetor. Então, eu vou selecionar os números pares, então eu vou guardar na lista de pares. Vou criar uma lista vazia aqui, pares. Inicializei a lista normal e criei outra lista auxiliar. Então, for até 15, que são 15 elementos. Aí ele vai pedir um número inteiro, vai adicionar na lista. Se esse número for par, ele adiciona no vetor de pares. Então, vai testando, entrando com dados, testando se é par e adicionando nesse vetor de pares. Ao final, ele vai dar a lista normal e a lista de pares. Então, aqui é a implementação, vamos executar. Então, aqui ele pede, digite um número inteiro. 15 números, né?
33. Pronto. Então, ele deu a lista aqui, é essa. E a lista de pares, ele extraiu aqui só os números pares, ok? E agora o quinto e último algoritmo. Escreva um algoritmo que receba e armazene um vetor, né, com 100 números. Ao final, apresente ao usuário a opção de pesquisar um valor qualquer na lista, informando a sua localização ou declarando que não existe tal valor no vetor. Repetir o procedimento de consulta até que o usuário decida encerrar a execução do programa. Ou seja, você vai armazenar 100 números e aí você vai poder pesquisar qualquer um desses números, certo? Que foi armazenado no vetor, se ele está lá ou não, né? Você digita o número para saber se pertence ao conjunto de números informados ou não, ok? Então, aqui é a solução. Início, lista vazia. Então, aqui até 100, vai entrar com 100 números e adicionar na lista. Ao final, ele vai exibir a lista com os 100 números. Depois, ele vai pesquisar, certo? Então, eu usei a variável flag aqui para controlar o meu laço, né? Então, ele vai, se for diferente, se for 1, ele sai, né? Eu pergunto aqui no final, deseja continuar? 1 para não, né? Então, eu inicializo com 0, para esse aqui dar verdade, para ele poder continuar. Então, flag é 0, é diferente de 1? É. Então, ele pede um valor para você pesquisar, certo? Aí você digita, aí ele testa se esse valor que você digitou está na lista. Então, x em lista, ou seja, está na lista, aí você vai dizer o número tal está na lista, na posição tal. Como é que eu pego a posição? Através do comando index, certo? Se não tiver, aí ele vai dizer não, não está na lista. Aí ele pergunta, deseja continuar? Se você colocar qualquer valor diferente de 1, aí ele vai continuar. Até que chegue aqui, você digite 1, não, quero parar. Aí ele exibe fim do programa, ok? Então, aqui, também aqui eu não vou colocar 100, vou colocar apenas 5 números para exemplificar. Então, aqui ele pede o número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, os 5 números. Aí ele já pergunta, informe um valor a ser pesquisado. Se eu colocar 8, ele vai dizer o número 8 não está na lista, deseja continuar? Aí eu vou colocar qualquer valor aqui diferente para ele continuar. Aí ele pede de novo um valor a ser pesquisado. Ah, o número 3. Aí ele diz, o número 3 está na lista na posição 2. Deseja continuar? Não. Fim do programa. Ok?